Olá, irmãos, amigos que nos assistem. Nós estamos novamente juntos para meditarmos na Palavra de Deus, no livro de Provérbios. E hoje nós vamos meditar sobre um assunto muito importante e aproveitando também o domingo em que se homenageia os pais, que se comemora o Dia dos Pais. E o tema da nossa reflexão é 10 conselhos indispensáveis dos pais aos seus filhos. 10 conselhos indispensáveis dos pais aos seus filhos, no livro de Provérbios. Nós estamos usando como base um texto escrito pelo pastor Paul Carter. Ele é pastor batista no Canadá, e ele tem vários artigos na internet, e ele tem vários estudos baseados no livro de Provérbios, uma verdadeira riqueza de conhecimento e de reflexão. Nós estamos já há algum tempo estudando o livro de Provérbios, e nós já vimos que o livro de Provérbios tem muito a nos ajudar, a ajudar os pais no cumprimento de sua missão, pois é um livro prático, é um livro que trata de orientações, de atitudes, de ação, onde ele procura transmitir para nós um modelo de vida e de conhecimento. O livro ele é apresentado como o conselho, ou conselhos de um pai e de uma mãe ao seu filho. E ele então nos ensina o que devemos dizer aos nossos filhos. 10 conselhos. O primeiro conselho é que nós devemos ensinar nossos filhos a temer ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 1, verso 7, o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a temerem ao Senhor. Eles precisam ter uma relação correta com Deus. Eles precisam aprender a se submeter a Deus. Os pais precisam ensinar seus filhos a se relacionar com Deus, a crerem em Jesus Cristo e depositarem sua fé e confiança nele. Precisam ensinar que Deus é santo, que nós somos pecadores, que nós precisamos nos reconciliar com Deus através da morte de Jesus Cristo. Os pais precisam ensinar seus filhos a temerem ao Senhor, para assim poderem viver diante de Deus
e se relacionar com outras pessoas em amor e paz. Outro conselho que os pais precisam transmitir a seus filhos é que eles devem reverenciar a palavra de Deus. Em Provérbios 13, o texto diz assim: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Quem zomba das instruções, do conselho do Senhor, vai pagar por isso. Mas aqueles que respeitam, que honram o mandamento do Senhor, eles serão recompensados. Precisamos ensinar nossos filhos a reverenciar a palavra de Deus, para que eles entendam que, através da palavra de Deus, eles alcançarão um caminho de sabedoria, de vida, de felicidade. Devemos, como pais, demonstrar o quanto valorizamos a palavra de Deus. Nossos filhos precisam ouvir nós recitarmos a palavra de Deus, nós repetirmos a palavra de Deus. Nossos filhos precisam ver nós, como pais, lendo a palavra de Deus, para que eles aprendam a reverenciar, a respeitar e a obedecer a palavra de Deus. Nós devemos também ensinar aos nossos filhos que eles devem honrar a Deus. Em Provérbios 3, de 9 ao 10, o texto diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui nesse texto fala que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens, com a nossa prosperidade, com a nossa riqueza. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que o sucesso, que a vitória vem do Senhor, que é Ele que nos deu talentos, dons, oportunidades, e é Ele que permite que nós façamos coisas. É Ele que permite que nós alcancemos sucesso em alguma área da nossa vida. E nós precisamos ensinar a eles a serem agradecidos a Deus, e que eles precisam demonstrar essa gratidão a Deus, dedicando tempo para Deus, para trabalhos sociais, boas obras. Eles precisam aprender a dar o dízimo, eles precisam a ser prestativos, voluntariosos, eles precisam honrar a Deus pelos dons e talentos que receberam. Eles precisam ver você, como pai, entregar o dízimo, colocar a oferta do Senhor, levar algum recurso para uma pessoa que está necessitada, para uma pessoa que está doente. Você precisa ensinar seu filho desde pequeno a ser agradecido a Deus, a ofertar, a contribuir, explicar que muitas vezes você não faz determinadas coisas, como o seu vizinho ou um parente seu, né, que troca todo ano de carro ou que faz viagens dispendiosas, porque você tem um compromisso de mordomia com as coisas de Deus e com os recursos que que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa ajudar seus parentes, seus pais, seus avós, e mostrar isso para os seus filhos, mostrar que deve haver um zelo, um cuidado com as questões financeiras e com as boas obras. Você, como pai, segundo Provérbios, você precisa ensinar a seu filho a aceitar a correção e a disciplina quando eles estiverem errados. Em Provérbios, no capítulo 3, de 11 a 12,
o texto diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, o texto de Provérbios diz que a disciplina não deve ser desprezada, a disciplina deve ser amada, porque Deus, como pai, disciplina o filho a quem ele ama. O pai, em Provérbios, não é somente aquele que disciplina seu filho, mas ele também ensina seu filho a amar a disciplina, a ver a disciplina, o castigo, como uma demonstração de amor, de zelo, de cuidado. É muito interessante quando nós, da geração mais antiga, contamos para os nossos filhos como foi a nossa disciplina, como nossos pais eram rígidos e como isso fez bem para nós, aprendemos muitas coisas. Como nós aprendemos a respeitar e amar nossos pais e a sermos obedientes e disciplinados. No texto de Provérbios, capítulo 13, verso 24, o texto diz assim: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. A disciplina, ela ensina sobre obediência, sobre justiça, sobre arrependimento, sobre relacionamento. Então, nós devemos ensinar nossos filhos a serem amigos da disciplina, que vão ter que lidar na sua vida, e a disciplina que vem do Senhor. Ainda em outro Provérbios 12, verso 1, diz assim: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Os pais devem ensinar seus filhos a amar a disciplina, porque aqueles que odeiam a disciplina se tornarão tolos. Também nós devemos ensinar nossos filhos a procurar com diligência, com sabedoria, o companheiro ou a companheira que vai viver com ele ou com ela pelo resto da sua vida. 2 provérbios. Provérbios 12, 4 diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Como pais, nós precisamos ensinar nossos filhos a procurarem um cônjuge que seja um presente de Deus, e não uma pessoa ruim que vai trazer sofrimento e tristeza e que vai ser como um câncer, uma maldição. Nossos filhos precisam aprender a serem criteriosos na escolha da sua companheira ou do seu companheiro. Eles não devem buscar ou serem influenciados pela beleza simplesmente, ou sexo, ou alguma vantagem financeira para escolher alguém. Nós, como pais, devemos falar aos nossos filhos sobre o tipo de pessoa que eles devem procurar e que eles devem entender que Deus pode abençoá-los e colocar diante deles uma pessoa que irá torná-los felizes. Nós também devemos ensinar aos nossos filhos a exercer um autocontrole na vida, que eles não devem se entregar aos vícios, aos prazeres, à imoralidade. Em Provérbios 6, 32, o texto diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo,
Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Também em Provérbios 20, verso 1, o vinho é escarnecedor, a bebida fermentada provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles. E Provérbios 21, 17, quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho ou ao azeite jamais será rico. Então, cabe aos pais instruírem seus filhos a terem autocontrole na vida, a não se entregarem à busca do prazer, ao sexo fora do casamento, a relações de adultério, porque isso irá destruí-los, derrotá-los. Falar sobre o perigo dos vícios, da bebida, das drogas, das más companhias, e que para eles alcançarem uma vida feliz e de sucesso, eles precisam aprender que tudo tem limites, e eles precisam exercer um autocontrole, e que uma vida desregrada em qualquer área, seja na má administração do tempo, na maneira de agir, nos relacionamentos, vícios, vai produzir fracasso, derrota e sofrimento na vida deles. Também precisamos ensinar nossos filhos a ouvirem a verdade e ouvirem quando estão errados. Em Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Nunca, como pai, passe a mão na cabeça dos seus filhos quando eles estiverem errados. Fale sempre a verdade com eles. Ensine-os a confessar seus erros, a reconhecer que erraram, que fizeram o que não deviam. Eles precisam aprender a serem honestos e eles precisam aprender a assumir as consequências dos seus atos. Um pai, uma mãe que protege seus filhos e tenta evitar que eles sofram consequências dos seus erros, está dando um mau exemplo e está produzindo uma derrota na vida deles. Os pais também devem ensinar os filhos a construírem amizades verdadeiras. Em Provérbios 27, 10, diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Também, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nossos filhos precisam aprender a se relacionar com pessoas, a saber conversar, a saber se portar nos ambientes. Se eles estiverem numa festa, num passeio, na igreja, na escola, eles têm que aprender que eles precisam respeitar as pessoas, precisam ser educados, cumprimentá-las, falar com as pessoas e não ficarem isolados no celular como se não existisse nada à sua volta. Eles precisam aprender a se relacionar, a fazer amizades, a conhecer pessoas, a conviver com pessoas. Como pais, nós precisamos ensinar nossos filhos a se esforçarem, a trabalhar duro para conquistar as coisas, para terem sucesso na vida. 2 provérbios, Provérbios 10, 4 a 5 e Provérbios 12, 11. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza.
Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então nós precisamos, como pais, ensiná-los a fazerem coisas úteis, que dê retorno, orientá-los a investir seu tempo, a escolha da sua profissão, o curso que eles irão fazer na universidade, como eles vão desenvolver suas habilidades, entender como é essa questão financeira, o que eles vão precisar para terem uma família, sustentar a esposa e criar filhos, a importância da profissão deles para a comunidade. Então, como pais, nós precisamos orientar nossos filhos a serem diligentes, serem trabalhadores e a lutarem para conquistar coisas e saber tomar decisões nessa área de trabalho, nessa área financeira. Por último, nossos filhos precisam aprender a exercer misericórdia com os pobres, com os menos favorecidos. O texto, em Provérbios 14, 31, diz assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Precisamos ensinar nossos filhos a tratar todas as pessoas com dignidade, com respeito, com educação. Deus se agrada de nós quando nós somos bondosos com os mais necessitados, com as pessoas humildes. E precisamos ensinar nossos filhos a exercerem misericórdia, a se importarem com pessoas que estão sofrendo e a ajudarem essas pessoas. Eles vão ver isso no nosso exemplo e naquilo que nós instruímos e orientamos. Como último texto, Tiago 1:27, falando ainda sobre esse 10º ponto, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que a Bíblia ensina é que santidade, temor ao Senhor e caridade, a ajuda ao próximo, andam juntas. O nosso apelo nesse Dia dos Pais, nessa comemoração das famílias, é que você, como pai, deve ensinar isso. Se você conseguir transmitir esses 10 princípios que estão no livro de Provérbios, isso já vai ser um grande começo. Você já vai ter dado ao seu filho um conhecimento que irá ajudá-lo a viver, a ser uma pessoa boa, a ter sucesso na vida, a fazer boas escolhas. Se você ainda não transmitiu ensinamentos da palavra de Deus aos seus filhos, ou você não soube como fazê-lo, ou não sabe, então comece por essas instruções. Nunca é tarde para orientar seu filho. E essa é a sua missão como pai: transmitir para o seu filho o temor do Senhor, os princípios de sabedoria, para que ele cresça, para que ele seja uma pessoa saudável, para que ele seja uma pessoa que ajuda o seu semelhante, para que ele seja uma pessoa que teme a Deus, que respeita a palavra de Deus, que é agradecido a Deus, que vai escolher uma pessoa como companheira que irá lhe fazer feliz, que é uma pessoa disciplinada nos seus estudos e no exercício da sua
profissão, que tem boas amizades, que procura viver para a glória de Deus. Que Deus nos ajude nessa responsabilidade de pais e que possamos colocar em prática as instruções e os ensinos que recebemos de Deus através do livro de Provérbios. Que Deus abençoe a todos.